Irmãos, esse é o nosso terceiro estudo acerca dessa série que a gente tem meditado toda quinta-feira, acerca da parceria entre homem e mulher no reino de Deus. Então, nós temos meditado e aprendido que homem e mulher são parceiros no reino de Deus, devem trabalhar juntos, devem ser colaboradores, ajudadores, em prol de um bem maior, de uma causa maior, que é o reino de Deus. E aí, no primeiro estudo nosso, Guilherme falou sobre a equipe criada no Éden, entre Adão e Eva. No segundo estudo, nós falamos acerca da equipe do Êxodo, que tinha Moisés, Arão e Miriam, seus irmãos. E agora nós vamos falar ainda acerca dessa parceria entre homem e mulher, sendo que hoje nós vamos usar como base dois textos. O texto de Lucas, capítulo 8, do 1 ao 3, e Êxodo 35. Então, Lucas 8, do 1 ao 3, e Êxodo 35, versículo 29. Lucas 8 é um texto que a gente já pregou aqui na igreja, conhecido, não vou perder muito tempo nele, vou ficar mais preso ao texto de Êxodo, que vai falar sobre o tabernáculo. Mas vamos ler Lucas primeiro, diz assim, Lucas 8. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então Jesus andava de cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os seus discípulos iam junto. Ao versículo 2 diz assim, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistências com os seus bens. Então eu fiz questão de ler esse texto só para que a gente atentasse que, apesar de, na maioria das vezes, a Bíblia dar um destaque e mencionar os apóstolos, Lucas nos lembra que durante toda a caminhada de Jesus, mulheres também o acompanhavam, mulheres também participavam do seu ministério. Não tinham o ministério nem a função dos apóstolos, provavelmente, mas eram importantíssimas e tinham o seu espaço também no ministério de Jesus. Então o texto diz que junto com Jesus andavam mulheres. E aí o texto cita Maria, Joana, Susana e termina dizendo, e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Então, e aí eu, claro, estou aqui até agora imaginando, mas partindo do pressuposto que os apóstolos, na sua grande maioria, eram pobres, largaram tudo que tinham para seguir a Jesus, tirando Mateus, que era cobrador de impostos, os outros eram pobres, então parece que a assistência financeira do ministério de Cristo vinha das mulheres, e aí a gente até vê aqui uma mulher que provavelmente era uma mulher de condição, porque a Joana era mulher de Cusa, procurador de Herodes, então não era uma mulher qualquer. Então, queria ler esse texto só para que a gente lembrasse desse detalhe. Apesar da Bíblia sempre enfatizar o ministério dos homens, dos 12, a Bíblia também nos mostra que Jesus sempre teve ao lado dele mulheres para auxiliá-lo. E aí o outro texto que eu queria ler está lá em Êxodo 35. É o texto que vai falar sobre o tabernáculo, sobre a construção do tabernáculo. E é mais um texto que vai nos mostrar homens e mulheres participando juntos da obra de Deus. Diz assim, Êxodo 35, versículo 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado e fizesse por intermédio de Moisés. Então nós percebemos aqui que nós estamos naquela fase em que Deus determinou a construção do tabernáculo. E ali, junto com a construção do tabernáculo, tinha a Arca da Aliança, o altar do incenso, o candelabro, a mesa da proposição e todos os outros utensílios que Deus tinha determinado e detalhado como deveriam ser construídos. E aí, na hora
de se colocar à disposição e de ofertar para que isso fosse construído, você não vê só homens, você vê também todo homem, toda mulher, cujo coração os dispôs para trazer uma oferta ao Senhor. Então a gente vai tentar tirar algumas lições acerca dessa situação aqui do tabernáculo, e da onde vamos perceber homens e mulheres trabalhando juntos, em colaboração, para que a obra de Deus, o plano de Deus, que era o tabernáculo, fosse edificado e que tudo desse certo. Então, voltando um pouquinho, em Êxodo 25, no versículo 2, nós vamos perceber que a bênção de colaborar, mais uma vez, era para todos, tanto homem quanto mulher. O texto dizia assim, Êxodo 25, 2, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover para dele o recebereis a minha oferta. Esta é a oferta dele, recebereis ouro, prata e bronze. Mas na frente, os irmãos vão perceber que as mulheres fizeram parte também dessa manifestação de oferta e de serviço ao Senhor. Então, o que fica claro para a gente nesse texto, primeiro, é que Deus não estava pedindo nada que Ele não já tivesse dado. E aí eu queria só fazer um paralelo com a gente. Deus nos exige muita coisa. Deus pede de nós muita coisa, mas Deus não nos pede nada que Ele não já tenha dado. E no caso de Israel aqui, Israel não ia dar nada que eles não tivessem, porque o próprio Deus, quando tira Israel do Egito, enriquece Israel. O próprio Deus, quando liberta Israel do Egito, faz com que o povo do Egito desse muitas e muitas provisões para Israel. Então Israel tinha meios para ofertar e construir o tabernáculo. Então o que fica importante, ou o que fica claro para a gente, não é a priori que Deus necessitasse de alguma coisa. Deus não necessita de nada, mas Deus desejava descobrir entre o povo de Deus, que tinha acabado de ser abençoado por Ele e liberto do Egito, se dentro daquele povo tinha gente generosa, com um coração grato, um coração quebrantado, gente disposta a se desapegar dos seus bens para se entregar para a obra do Senhor. Então, esse é apenas um exemplo que eu queria dar, e a gente pode percorrer toda a Bíblia e encontrar muitos exemplos de pessoas que estavam dispostos a entregar a sua vida em favor do Senhor, seja homem ou mulher, entregar o seu melhor, a sua vida mesmo, entregar-se de corpo e alma para fazer aquilo que Deus exigia deles. E como eu falei no início, a Bíblia destaca, na sua grande maioria, a liderança e a participação dos homens, mas em momento algum nós podemos nos deixar esquecer de que mulheres tinham grande participação desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E aí eu poderia até fazer uma colocação até atual e também antiga, que as mulheres são sempre citadas como aquelas que tinham mais liberalidades até do que os homens. Outra coisa que eu acho importante citar quanto às mulheres é que se a gente for olhar para o contexto de hoje, de igreja atual, as mulheres são a grande maioria. Se nós olharmos para a nossa igreja hoje, aqueles que estão aqui, e a gente for contar, as mulheres são a grande maioria. Se nós formos olharmos hoje para a nossa igreja, por exemplo, é claro que há pouco tempo agora o presidente do Conselho Missionário era outro, mas a presidente do Conselho Missionário da nossa igreja é uma mulher. A líder do departamento infantil da nossa igreja, mulher. Agora, Sueli era a nossa superintendente, deixou de ser esse ano. Líder do Grupo Davi, mulher. Líder da União Feminina, aí você fala, pô, pastor, tem que ser mulher, né? Mulher. Mas enfim, se você for olhar nas reuniões de oração, se você for olhar até, por exemplo, a questão de trabalho mesmo na igreja, se você for ver a grande maioria, aí você fala, pastor, mas às vezes os homens não têm muita habilidade, mas enfim, a gente sabe que tem uns homens até que têm, mas não se disponibilizam a vir. Então se você for olhar até no serviço geral da igreja, seja na cozinha, seja no trabalho, seja no limpar, seja no preparar a igreja, as mulheres sempre ocupam maioria e destaque. Então, assim, devemos muito à participação das mulheres no ministério de Cristo, no Antigo Testamento e também nas igrejas de hoje. E aí, é fato, né, queridos? Então, já que Deus propôs que homens e mulheres deveriam trabalhar juntos, essa bênção de trabalhar no reino é para todos.
homem, mulher, jovem, adulto, idoso, adolescente e até mesmo as crianças têm a participação, têm o seu espaço na casa de Deus. Então, quando a gente olha para a construção do tabernáculo, a gente percebe que na história da Bíblia, Deus cita uns nomes específicos, talvez alguns aqui até saibam de cor. Deus levanta artesãos que foram extremamente capacitados, ungidos pelo Espírito Santo, para construir aquela obra, coisa que eles não tinham. Eles não tinham habilidade para fazer aquilo. Contudo, passa desapercebido aos nossos olhos que muitas mulheres também participaram ativamente da obra. Quer ver? Texto Êxodo 35. Vamos voltar para Êxodo 35. Nós lemos Êxodo 35 para começar, depois Êxodo 25, e voltando para Êxodo 35, nós vamos ver a participação das mulheres de forma mais ativa ainda na obra do tabernáculo. Êxodo 35, a partir do 25, diz assim: todas as mulheres hábeis traziam o que, por suas mãos, tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Então nós percebemos aqui uma participação ativa das mulheres em preparar aquilo que também havia sido ordenado por Deus para o tabernáculo. Outra participação das mulheres ainda no tabernáculo, Êxodo 38. Êxodo 38, versículo 8. O título da Bíblia diz assim: a bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, 2 espelhos das mulheres, que se reuniram para ministrar à porta da tenda da congregação. Então, 2 coisas ficam evidentes nesse texto. Primeiro, a bacia foi feita de bronze, o suporte foi feito de bronze, e isso foi feito com base na oferta das mulheres, que doaram os seus espelhos. Na época o espelho era feito de bronze, para que se construíssem isso. Então se derreteu os espelhos das mulheres e fizeram essa bacia. E se não bastasse isso, o texto diz que essas mulheres se reuniam para ministrar à porta da congregação. Então, provavelmente, essas mulheres eram auxiliares, eram colaboradoras ali no serviço da tenda. A gente sabe que Deus vai levantar os filhos de Arão e a tribo de Levi para que fossem os levitas e a família de Arão para que fossem os sacerdotes. Então aquela questão de sacrifício, de ser o sacerdote para representar o pecado dos homens a Deus, isso competia à tribo de Levi e isso competia aos filhos de Arão. Mas parece, né, a Bíblia não nos traz mais detalhes, mas parece que durante ali a preparação de toda a oferta, durante a preparação de todo aquele momento de adoração a Deus, as mulheres tinham participação também ativa, ainda que existiam funções que era exclusiva da tribo de Levi, exclusiva dos filhos de Arão, mas percebemos que homens e mulheres estão trabalhando juntos no mesmo propósito, sem discriminação, sem separação, cada um com o seu talento, cada um com a sua aptidão, cada um chamado para a sua função, para construir a casa de Deus. E no final, a glória é toda dele. No final, homens e mulheres iriam contemplar uma casa, entre aspas, né? Porque no Antigo Testamento Deus sim decidiu que ali seria a casa dele, o tabernáculo. Ainda que mais na frente ele venha dizer no próprio Antigo Testamento que ele não habitava em casa feita por mão de homens, certo? Ele diz também no Antigo Testamento que a terra é o estrado dos seus pés. Então, Deus faz esse tipo de coisa até para nos facilitar e até para que nós tenhamos um acesso a Ele, como Ele fez o tabernáculo, porque Ele não precisa disso. Então, queridos, eram homens e mulheres juntos trabalhando para edificar a casa de Deus. Fazendo um paralelo com os dias de hoje, devemos ser homens e mulheres trabalhando para edificar e para expandir a casa de Deus. Ainda que saibamos de novo que essas 4 paredes não são a casa de Deus. Quando nos reunimos aqui, quando cultuamos a Deus, quando adoramos o nome dele aqui, amém, esse lugar se torna um lugar de adoração. Mas
Quando a gente vai embora e fecha as portas, Deus não fica aqui. Então aqui não é literalmente a casa dele. Mas se a gente pode fazer um paralelo com o Antigo e Novo Testamento, eu diria que se naquela época o plano de Deus foi usar homens e mulheres para expandir a sua obra e executar o seu plano, nada mudou nos dias de hoje. Deus continua usando homens e mulheres para que a sua obra se expanda e para que os seus planos sejam executados hoje com a Igreja de Cristo Jesus, certo? Para que no final, queridos, assim como homens e mulheres do povo de Israel puderam contemplar a glória do tabernáculo, né? Puderam contemplar a presença de Deus descendo numa forma de nuvem e tomar o tabernáculo de unção, nós hoje podemos contemplar as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa igreja e contemplar futuramente a bênção maior, a glória maior que vai ser quando Ele voltar para resgatar a sua igreja, né? A igreja dele, a nossa igreja vai fazer parte desse ministério. Quem quer falar, queridos, sobre isso? Não? Um outro ponto que eu separei aqui, aprofundando o que a gente falou, é que, como acabamos de perceber, a bênção é para todos. Não existe distinção. Existe sim funções diferentes. E aí talvez você que senta aqui já tenha talvez até imaginado algumas. Por exemplo, na nossa igreja congregacional, nós não ordenamos mulheres ao presbitério. Na igreja congregacional, nós entendemos que não devemos ordenar mulher ao ministério pastoral. Entendemos que isso não foi feito por Jesus, nem foi feito por Deus na Bíblia. Então, isso a gente não faz. Contudo, você não vê, em momento algum, pelo menos da minha parte não, nós tratando com discriminação ou com preconceito a função e a importância das mulheres. Por exemplo, a diaconisa Andréia, durante um bom tempo, ainda que todos os oficiais estivessem liderando a igreja quando a igreja estava sem pastor, mas a diaconisa Andréia, por um bom tempo, exerceu um cargo de liderança. A diaconisa Andréia já pregou diversas vezes e ministrou estudo diversas vezes. A Laís já ministrou estudo aqui e outras jovens, como fazem toda sexta-feira quando os jovens se reúnem. Contudo, entendemos que existem funções e cargos que não competem a ambos. Deus fez sim separação entre funções, mas importância, trabalhar, fazer parte do seu reino, não entendemos que isso existe. Entendemos que ambos podem ser usados por Deus para toda e qualquer obra. Claro, restringindo a questão de cargo, porque entendemos que não aconteceu nem no Antigo nem no Novo Testamento. Queria só colocar esse parênteses, porque talvez você já esteja pensando. Mas voltando para cá, então se Deus não distingue, se Deus não faz essa separação, é bênção e honra, seja para homem ou seja para mulher, trabalhar na casa de Deus. É bênção para homem e para mulher, independente de qual seja a função, é bênção fazer parte do corpo de Cristo. E até porque o cabeça é Ele e nós somos apenas participantes desse corpo. Assim sendo, não creio que Deus faça distinção quando olha para a igreja de Cristo, quando olha para a igreja congregacional de Andorinhas e abençoa o seu povo. Não existe essa diferença. Pelo contrário, aí temos que acreditar isso aí, colocar até na conta das mulheres. Talvez as mulheres nos dias de hoje tenham mais espaço, mais posição, mais destaque, mais quantidade, porque se colocam mais à disposição de Deus do que os homens, porque são mais disponíveis, mais sensíveis e mais prontas para a obra de Deus, estão mais dispostas talvez a largar tudo, a encarar o chamado de Deus do que os homens. Então, a questão toda está na disponibilidade, está na disposição e não no sexo, se é homem, se é mulher, se é jovem ou se é adulto. Aí, né, a gente pode até fazer um paralelo, né? Não só entre homens e mulheres, mas também durante um bom tempo na Igreja de Cristo, aconteceu essa concepção de que jovens não poderiam ter espaço, de que jovens não poderiam ter vez, e isso, com o passar dos anos, foi se entendendo que não era bem assim. Então, fazer parte do projeto de Deus é uma bênção, seja para homem, para mulher. Fazer parte do corpo de Cristo, do ministério, do plano de Deus, é bênção. Contudo, queridos, e aí também fica um alerta, bênção traz responsabilidade. Falei sobre isso domingo na igreja, eu acho, domingo passado, domingo de manhã, na pregação.
bênção traz responsabilidade. Então, a partir do momento em que nos colocamos para servir ao nosso Deus, que dizemos que Ele nos chamou, devemos rever os nossos conceitos e repensar as nossas responsabilidades. Então, é necessário que todos nós possamos descobrir qual é o nosso lugar na casa de Deus, qual é o nosso talento, qual é o nosso chamado, qual é o nosso dom, qual é o nosso porquê, qual é a nossa capacidade, nossa habilidade, o porquê que Deus nos chamou. Com certeza, Deus não chamou ninguém à toa. Com certeza, ainda você vai, pastor, mas eu acho que eu sou chamado para algo tão pequeno. Não existe nada pequeno na obra de Deus, certo? Às vezes a tua visão está distorcida e está entendendo que Deus te chamou para fazer como pequeno. Mas todos que fazem parte de uma igreja, aí eu estou falando de homem e mulher, devem se perguntar, descobrir o que Deus deseja de mim e de você aqui. Porque aí, eu repito algo que eu já citei aqui há um tempo atrás. Porque quando falhamos no nosso serviço, quando falhamos na nossa parte, pense lá naquela passagem em que o povo de Israel se propôs a construir o muro, e diz que cada um pegou um pedaço do muro e cada um ficou responsável por levantar aquele pedaço do muro. E numa mão era uma espada, na outra era a ferramenta para construir o muro. Imagine você se a cada 3 pessoas, porque eles estavam enfileirados, um não fizesse bem o seu serviço, esquecesse o que estava fazendo ali e não construísse o muro. Israel não teria um muro fortalecido. Israel teria um muro cheio de buraco que facilmente seria invadido. Então, assim mais ou menos, eu creio, ou eu quero fazer um paralelo, fazer uma comparação, assim eu creio que também é na casa de Deus. Deus colocou cada um de nós aqui num pedaço do muro, num pedaço da construção, e falou, olha, faz a tua parte. O problema é que quando você não entende qual é a sua parte, ou faz mal a sua parte, você está prejudicando a mim, que talvez estou fazendo bem a minha, está prejudicando outro irmão que está fazendo bem a parte dele. Mas de nada adianta, se nós fizermos bem a nossa parte, e 2, 3, 5, 10 não fizerem, nós teremos um muro cheio de buraco e cheio de passagem. Então, quando um não entende o seu chamado e faz errado a sua parte, esse um prejudica os demais. Em compensação, quando o corpo se une para fazer bem o trabalho de Cristo, todo o corpo é beneficiado. Então, a gente tem que se perguntar isso, porque às vezes, já falei sobre isso aqui na igreja também, a gente entra numa neurose de individualismo e faz com que a gente esqueça que somos um corpo. Então, o problema é meu, pastor. Sei que estou em desobediência, sei que não estou fazendo aquilo que Deus me chamou, mas é problema meu e de Deus. Não é. A partir do momento que você entrou neste local, aceitou ser membro deste lugar, disse que iria participar dessa comunidade, que iria ser bênção nessa comunidade evangélica, você deve sim ser o melhor, fazer o melhor, e a cada dia se perguntar qual é a minha parte do muro, qual é a minha parte da brecha que eu tenho que me colocar. Então, assim como foi no tabernáculo, deve ser na igreja. E aí, fazendo um paralelo aqui rápido, que vocês podem aplicar, cada um aplica na sua família, isso também vale para a família, né, queridos? Isso também vale para a família. E aí, de nada adianta que a mulher espere apenas do marido, e de nada adianta que o marido espere apenas da mulher. Pastor, existem funções diferentes? Claro, tanto é que a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Mas tanto é que na frente a Bíblia diz que este homem deve amar a sua mulher como ama o próprio corpo, e se necessário for, deve morrer por ela, porque deve amar ela como Cristo amou a igreja. Há funções, há lugares diferentes para homem e mulher, inclusive no casamento, inclusive na casa. Contudo, queridos, não pense, não julgue ou não espere tudo do outro, porque Deus espera que homem e mulher, dentro de uma casa, cooperem, colaborem, caminhem juntos, cada um com a sua qualidade, cada um com a sua habilidade, cada um com o seu chamado, cada um com a sua espiritualidade, cada um no seu momento, ajudando. Então, de nada adianta o homem esperar que a mulher faça tudo, só vai se decepcionar, certo? E de nada adianta também a mulher esperar que tudo venha de um homem, porque esse não foi o propósito de Deus. O propósito de Deus é que se tornem uma só carne. Então, isso serve para a igreja, isso serve para a família, isso serve, queridos, até para a sociedade, certo? Até para o trabalho. Devemos entender que cada um tem a sua parte
seja homem ou mulher, onde quer que estejamos, façamos a nossa e valorizemos, incentivemos a parte do outro, seja homem, mulher, jovem, adulto, seja lá o que for, ainda que aos seus olhos talvez a participação do outro não seja nem tão importante quanto a tua, certo? É importante, porque aos olhos de Deus não há essa diferença. E aí, já o último ponto que eu separei aqui para a gente meditar, eu quero que a gente pense no seguinte também: a bênção de trabalhar para Deus, a bênção de fazer parte do corpo, a bênção de fazer parte desse plano de Cristo para a sua igreja, também traz, além de responsabilidade, traz dificuldade. Por que traz dificuldade, pastor? Porque, queridos, seja homem, mulher, adulto, jovem, idoso, criança, todo mundo tem defeito, todo mundo tem seus problemas, todo mundo erra. E se estamos em comunidade, é evidente que mais cedo ou mais tarde os erros das pessoas vão aparecer. Compete a gente também saber lidar com isso. Então, viver em família, viver em igreja, viver em comunhão, viver em parceria, seja homem ou mulher, e até no casamento, a gente vai descobrir com o passar dos anos, não é verdade? Os defeitos, os erros, as manias. Então é necessário que a gente tenha essa sensibilidade, porque nem sempre a comunhão vai ser perfeita, nem sempre a comunhão vai ser eficiente, nem sempre o trabalho vai ser perfeito. Às vezes as pessoas, infelizmente, vão deixar falhas, vão deixar brechas. Então a gente tem que também saber lidar com isso. E aí, deixando de olhar para o outro e olhando para a gente deve, cada dia que passa, cultivar mais a comunhão com os irmãos e cultivar mais esse senso de que eu faço parte de um corpo, eu faço parte de uma obra maior. Então eu tenho que me vigiar primeiro, me incentivar, não sei se seria a palavra certa, me policiar primeiro, para que depois eu pense se fulano, se Beltrano tem deixado a desejar, mas primeiro eu tenho que olhar para mim, eu tenho que entender se a minha comunhão, se a minha percepção de necessidade da igreja está correta. Porque que acontece? Quando a gente começa a se afastar da comunhão, quando a gente começa a se afastar das atividades da igreja como um todo, e aí você pode aplicar também na sua família, quando você começa a se afastar, você começa a perder de vista, você começa a ficar cego, você começa a perder a percepção de qual é a verdadeira necessidade da tua igreja, de qual é a verdadeira necessidade da tua casa, de qual é a verdadeira função ou de qual é a relevância que você poderia estar tendo na sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, a relevância que você poderia estar tendo na igreja. Por que você não enxerga mais? Você não percebe a relevância que você deveria ter? Porque você se afastou da comunhão. E quando a gente se afasta, a gente não percebe as coisas acontecer. Quando a gente menos percebe, o que a gente está fazendo é longe, distante. Em vez de estar contribuindo, a gente está piorando a situação, porque deveríamos estar lá fazendo a nossa parte e não percebemos quando, onde e como Deus deveria ou Deus gostaria de estar nos usando. Ah, pastor, então quer dizer que Deus... Eu acho sempre bom a gente fazer esse tipo de colocação. Então quer dizer então que Deus vai ficar frustrado? Não, queridos, Deus levanta até pedra. Deus usa até a mula de Balaão, Deus usa quem Ele quiser. Mas é evidente que Deus tem um plano para mim, para a tua vida, e esse plano inclui trabalhar da obra dEle, ser utilizado na casa dEle, ser ferramenta e instrumento na casa dEle. Contudo, quando você percebe onde, como e quando Deus quer te usar, realmente Deus vai deixar de te usar. E sejamos bastante sinceros, o prejudicado nessa história vai ser só você e talvez os irmãos, que você poderia estar abençoando, você poderia estar colaborando e não colabora. Agora Deus não vai perder nada com isso, certo? Então, primeiro ponto que eu queria lembrar acerca dessa dificuldade é uma comunhão eficiente. Então, nem sempre a comunhão vai ser eficiente. Então, a gente deve avaliar a nossa vida e se perguntar se eu tenho sido eficiente para a igreja na qual eu faço parte. Segunda, ponto aqui difícil, é quando a gente tem uma visão distorcida. Então, é muito comum também nas igrejas nós encontrarmos pessoas que querem servir a Deus. Contudo, elas não entendem qual é a perspectiva de Deus
para a sua obra? Qual é a vontade de Deus para a sua obra? Qual é o mandamento de Deus para a sua igreja? Então, quando a gente, literalmente, coloca a carroça na frente dos bois, a gente só faz burrada. Quando a gente, ainda que com boa intenção, fala, eu quero servir a Deus, cheio de boa intenção, mas não entende qual é a perspectiva de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus, qual é o desejo de Deus para essa igreja, para a tua família, para o teu trabalho, pode ter certeza, você vai ter uma visão distorcida do reino e você só vai causar atrapalhada em vez de ajudar. Então, em vez de interagir, cooperar com a igreja, o que você vai fazer é criar mais problema para aqueles que já estão trabalhando, entendeu? E aí, a gente pode usar também até um exemplo, né, da nossa vida cotidiana. Ninguém chega no trabalho ontem e chega mandando no patrão. Ninguém chega no trabalho ontem e chega ensinando para os antigões, pelo menos eu nunca vi ninguém fazer isso. Talvez um jovem pode fazer engenharia, chegar lá com um diploma, mas você pode ter certeza que ele vai ter que baixar a cabeça e ouvir muita coisa do servente, ouvir muita coisa do chefe de obra. E assim é na casa de Deus também. Ninguém chega ontem, querido, e quer ensinar tudo para o presbítero. Ninguém chega ontem e quer dar lição no pastor. Pode até achar que vai dar, mas só vai fazer problema. Só vai trazer problema para ele mesmo, porque lá na frente ele vai quebrar a cara e vai dizer a verdade. Eu estava me precipitando, só vai trazer problema para a própria igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. A gente tem que tomar cuidado com aqueles que não fazem nada, mas a gente também tem que tomar cuidado com aqueles que não têm a visão correta do chamado de Deus para a vida deles, não tem a perspectiva de Deus para a sua vida e quer sair fazendo tudo a Bangu. Infelizmente, algumas igrejas evangélicas hoje colaboram com esse erro. Quando pegam uma pessoa extremamente despreparada e colocam para ser pastor, colocam para abrir uma igreja. Pastor, mas as coisas têm que partir da tentativa. Sim, mas a gente tem que ter uma cautela. A gente não pode entregar púlpito para qualquer pessoa. A gente não pode permitir que qualquer pessoa pregue, ensine e esteja à frente de um rebanho. Isso é perigosíssimo. Então, cuidado com isso, cuidado com essa precipitação e cuidado também com, eu diria até um fogo de palha. Um fogo de palha. A gente deve ter cautela. E aí, né, eu me recordo até de um comentário que o Orlando fez essa semana do nosso querido Guilherme. Orlando comentou lá na foto do Guilherme. Guilherme, já pensou em ser pastor? É um comentário relevante, sim, interessante. Então, digamos que um dia Guilherme ore e chegue a essa conclusão. Guilherme vai ter que estudar muito, vai ter que se preparar muito. Assim como o Orlando, a igreja congregacional vai ter que perceber um chamado no Guilherme, para que o Guilherme possa fazer a prova, senão ele nem prova vai fazer. Então a gente tem que ter sim sigilo, sigilo não, a palavra melhor seria cuidado, precaução, a gente tem que ter sim moderação, a gente tem que ter muito zelo, porque a obra de Deus não é brincadeira. Eu lembro, né, de um texto que eu li há pouco tempo que dizia assim: a gente perdeu a noção do que é o rei, e aí, com uma desculpa, até mesmo santa, mas na verdade esfarrapada, a gente justifica, a gente diz assim: não, pastor, mas a obra é urgente. Meu irmão, urgente para a gente. Para Deus, nada está atrasado. Para Deus, nada está fora do tempo. Para Deus, nada precisa ser feito com pressa. Para a gente é urgente mesmo. É hoje o dia que eu tenho que trabalhar, é hoje o dia que eu tenho que me arrepender, é hoje o dia que eu tenho que crer, é hoje o dia que eu tenho que ler a Bíblia, é hoje que eu tenho que aumentar o compromisso. Para a gente é hoje. Mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então para com essa bobagem de justificar pressa, justificar erro, colocando na conta de Deus. E aí, o texto que eu lia dizia assim: ninguém quer ser atendido por um médico que estudou 6 meses. Ninguém quer ser atendido por um médico que colou na faculdade. Ninguém quer ser atendido por um médico que fez veterinária. Ninguém quer ser. Ninguém quer ser atendido por um advogado que não estudou, que não fez a prova da ordem, ou que fez 1 ano de faculdade e se julgou advogado, abriu uma portinha. Ninguém aqui entraria na clínica de Zezinho. E qual é a formação de Zezinho? Não, Zezinho tem muita força de vontade, tem muita disposição e ele faz uma mistura lá de umas ervas, ainda que algumas funcionem, e dá certo. Ninguém entraria lá. Ninguém pegaria, vamos supor, você está com uma causa importantíssima, trabalhista, um dinheiro grande para receber.
você não vai entregar isso na mão de um estagiário. Então, assim, por exemplo, aí o outro exemplo, ninguém vai pegar a construção da tua casa e vai entregar na mão. Ainda que a gente faça, você pede, né? Você pede aos conhecidos indicação de um bom pedreiro, mas você não vai entregar isso para um pedreiro amador, você não vai entregar a obra de uma igreja dessa na mão de um qualquer. Sempre que eu entro em igrejas assim, eu fico pensando, lá em casa, meu pai encheu de coluna. Meu pai desenha navio, mas ele achou que podia desenhar casa. E aí ele resolveu desenhar lá em casa. E aí tem uma coluna a cada 5 metros, que ele achou que aquilo lá era torre, sei lá, torre do presidente dos Estados Unidos lá, que tem uma torre de mais de 100 andares, eu acho. Achou que era aquilo que estava. Então ele saiu colocando viga em tudo quanto é lugar, porque ele falou que se não botasse viga, ia desmoronar. Aí eu entro num lugar desse tamanho e não vejo uma viga no meio. Eu percebo que meu pai tem que continuar desenhando navio e parar de fazer casa. Porque olha aqui. Então, assim, se a gente não faz isso na vida secular, por que a gente, quando fala de santidade, espiritualidade, das nossas almas, que é algo muito mais importante, a gente entrega na mão de qualquer um? A gente escuta qualquer besteira? A gente segue qualquer malandro? A gente frequenta a igreja de qualquer um? Isso é uma grande bobagem. A gente pega qualquer um e diz, não, vai você, meu filho. E aí tem um grupo de missionários e um grupo de agências missionárias, que graças a Deus tem andado na contramão disso, que fica até chateado. Se você chegar lá e falar que o fulano é lá da minha igreja, trouxe ele aqui para ser missionário, eu falo, opa, para. Fulano vai ter que aprender os costumes do povo, fulano vai ter que aprender a língua, fulano vai ter que aprender um evangelho muito bom, porque quando chegar lá ele vai encontrar uma tribo ou um povo que não sabe nada de evangelho, então ele tem que conhecer muita Bíblia, talvez ele chegue num lugar que nem Bíblia tenha. Então hoje, graças a Deus, já tem agência missionária que fala, não, para com esse negócio de enviar a gente para cá de qualquer maneira, só porque se firmou que é missionário. Então, graças a Deus, as agências missionárias têm tomado cuidado já com isso, porque muitos missionários foram e só prejudicaram. Foram e voltaram, pior, não só prejudicaram as pessoas, prejudicaram a própria vida. E a gente tem muita história de missionários que foram, chutaram o balde, largaram emprego, largaram família, foram. 5 anos depois voltaram com uma depressão danada, não querendo mais nada com o evangelho. Voltaram decepcionados, a família em crise, que a mulher vai dizer, eu falei para tu não ir, né? E nessa hora alguém vai sempre falar, eu falei, isso foi. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, temos que tomar cuidado. Então, uma visão distorcida faz com que a gente traga um monte de erros para a obra de Deus. E o último comentário que eu coloquei aqui também, eu já citei um pouco, desconhecimento bíblico também é um problemão para a obra de Deus. Então, isso é um outro porém. Infelizmente, hoje, nós vivemos numa época onde a galera é analfabeta de Bíblia, não sabe nada. E não sabe nada quer dizer que sabe. Não sabe nada e quer opinar. Esse é um problema seríssimo também. Então, desconhecimento bíblico traz mais problemas do que ajuda. Então, numa parceria entre homem e mulher, independente de quem se faltar conhecimento bíblico de uma parte, pode ter certeza que essa parceria vai falhar. Na nossa parceria, como igreja, se aqueles que estiverem à frente, ou orientando, aconselhando, pregando, discipulando, ensinando da nossa igreja, não tiver conhecimento bíblico, pode ter certeza que nós teremos sérios problemas com o passar do tempo. Então, a ignorância quanto à Bíblia é terrível, faz com que trabalhos de bastante tempo seja lançado por água abaixo. Então, cuidado com isso. Infelizmente, hoje também a gente tem esse grave problema na igreja evangélica, de conhecimento bíblico. Então, quando você traz um conhecimento bíblico, ou quando você traz uma verdade, você esbarra E aí, eu li há pouco tempo atrás, não sei se foi o Renato Vargas, que pregou aqui, que dizia, ele diz que o problema do povo não é aprender a verdade, é abrir mão da mentira que eles aprenderam. O problema do povo não é abrir o coração para a doutrina bíblica, o problema do povo é abrir mão daquelas heresias, daqueles ídolos que eles aprenderam há anos atrás. Você talvez fale, pastor, na igreja evangélica isso não acontece muito. Talvez isso aconteça com um católico que vem para a igreja e ele vai ficar
segurando ali nas imagens, ele vai ficar se prendendo a Maria, mas pelo incrível que pareça, tem muito evangélico preso à besteira, preso a ensino errado, e aí a gente acaba num espiral de problemas. Para terminar, queridos, aprendemos que no tabernáculo, na obra do tabernáculo, na obra da igreja, na obra da tua casa, da tua família, na criação dos seus filhos, homens e mulheres devem trabalhar juntos, descobrindo juntos o que Deus deseja para mim e para vocês. Então, sem presunção, sem preconceito, sem separação, homens e mulheres, seja lá onde eles estiverem, devem trabalhar juntos para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, no Novo Testamento, nós descobrimos que a expansão da igreja só foi possível também porque Deus levantou não só homens, não só os apóstolos, mas homens e mulheres para pregar o Evangelho e para que o reino fosse levado até os confins da terra. Só estamos aqui hoje. E aí algumas pessoas não sabem dessa história, né? Apesar, de novo, dela não ter cargo nenhum. Depois, se você pegar a sua Bíblia, se a sua Bíblia tiver lá os Salmos e Hinos, e for ler os Salmos e Hinos, a maioria dos nossos Salmos e Hinos é de Sarah Calley, não é de Robert Calley. Ah, quem é o fundador da nossa denominação? Robert Calley. Quem foi o primeiro pastor? Robert Calley. Mas quem é a mulher que dizem, né, que estava por trás de toda a teologia, de todo o trabalho, e inclusive dizem que a escola dominical com crianças, e não só a escola dominical, né, porque a escola dominical, já falei isso aqui, era uma escola dominical e uma classe de alfabetização, e também ensinava inglês para as crianças aqui no Rio de Janeiro. Era Sarah Calley que tomava frente de tudo. Se você lê os Salmos e Hinos, você vai falar, caramba, quanta teologia, quanta profundidade. Sarah Calley assina quase todos. Então, dizem os antigos, diz a lenda, que Sarah Calley era muito mais que uma ajudadora de Robert Calley. Então, se hoje a gente deve ao Calley, congregacionalismo, com certeza, apesar das vezes a gente esquecer, a gente também deve muito a Sarah. E aí, vale ressaltar também, a gente tem um pezinho lá, né? Por isso que eu gosto um pouco deles, a Sarah era de origem presbiteriana. Então, provavelmente trouxe ali, né, trouxe a teologia para a vida do Robert, que também era um excelente pastor e teólogo, mas é bom frisar essa participação da Sarah no nosso congregacionalismo. Então, meus irmãos, que esses exemplos, tanto do Antigo, do Novo e até de hoje, esses exemplos que a gente citou aqui, sirvam de estímulo para que a gente continue a caminhar, homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, seja na igreja, na casa, no trabalho, na família, que a gente caminhe juntos, como ajudadores, como irmãos em Cristo, como membros de um só corpo, como um só povo, de um só Deus, que é o nosso bom Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa convicção. Seja quem for, seja a posição que ocupe na igreja, fazemos parte de um corpo, de uma família, de um povo que tem uma cabeça, um só Senhor, e assim caminharemos até que Ele volte. Amém? Vamos terminar?